Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês? Então, meus queridos, minhas queridas, desculpem aqui a interrupção. Gravando vídeo, mensagem chegando, gente dando oi, uma confusão, né? Então, hoje é dia 7 de março de 2024, quinta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje, na lição 66, Jesus nos convida a nos lembrarmos que a nossa função e a nossa felicidade são uma só. A minha felicidade e a minha função são uma só. Muito bom, né? Certamente tens notado em todas as nossas últimas lições uma ênfase na conexão entre o cumprimento da tua função e a realização da felicidade. Isso acontece porque realmente não vês a conexão. E, no entanto, entre elas há mais do que apenas uma conexão. Elas são a mesma coisa. Suas formas são diferentes, mas o conteúdo é completamente uno. O ego batalha constantemente com o Espírito Santo sobre a questão fundamental do que é a tua função. Da mesma forma, ele batalha constantemente com o Espírito Santo acerca do que é a tua felicidade. Não é uma batalha a dois. O ego ataca e o Espírito Santo não responde. Ele sabe qual é a tua função. E ele sabe que ela, a tua função, é a tua felicidade. Hoje tentaremos ir além dessa batalha totalmente sem significado para chegar à verdade sobre a tua função. Não vamos nos engajar em argumentos sem sentido sobre o que ela é. Não vamos nos envolver inutilmente na definição da felicidade e em determinar os meios para realizá-la. Não vamos ser indulgentes para com o ego, escutando os seus ataques contra a verdade. Vamos nos contentar, simplesmente, por podermos descobrir o que é a verdade. Hoje, o nosso período de prática mais longo tem como seu propósito a tua aceitação do fato de que não só há uma conexão muito real entre a função que Deus te deu e a tua felicidade, mas que elas são, de fato, idênticas. Deus só te dá felicidade. Portanto, a função que Ele te deu tem que ser felicidade, mesmo que pareça ser diferente. Os exercícios de hoje são uma tentativa de ir além dessas diferenças aparentes e reconhecer um conteúdo comum aí onde ele existe na verdade. Começa o período de prática de 10 a 15 minutos revisando esses pensamentos. Deus só me dá felicidade. Ele me deu a minha função. Portanto, a minha função tem que ser a felicidade. Tenta ver a lógica dessa sequência, mesmo que ainda não aceites a conclusão. A conclusão só poderia ser falsa se os dois primeiros pensamentos estivessem errados. Então, vamos pensar um pouco sobre as premissas enquanto estamos praticando. A primeira premissa é: Deus só te dá felicidade. Isso poderia ser falso, é claro, mas para que o fosse, seria preciso definir Deus como algo que ele não é. O amor não pode dar o mal, e o que não é felicidade é mal. Deus não pode dar o que ele não tem, e ele não pode ter aquilo que ele não é. Porque ser e ter são, na verdade, uma coisa só, né? Nós já aprendemos isso, não é mesmo? A não ser que Deus te dê só felicidade, ele não pode deixar de ser mal.
E é nessa definição de Deus que estás acreditando, se não aceitas a primeira premissa. Então, essa primeira premissa aqui, ela é muito legal. Deus só me dá felicidade. Porque ela vai mexer de uma maneira muito profunda com a maneira como nós enxergamos Deus. A nossa visão de Deus, ela é completamente equivocada, né? Nós projetamos o nosso ego vingativo em Deus, né? Então a gente diz assim, Deus fez aquela frase célebre de Voltaire que eu já citei aqui para vocês várias vezes, do filósofo francês Voltaire. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e então o homem retribuiu o cumprimento. Isto é, o homem fez Deus à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança do seu ego, ok? E aí a gente entende o que o grande filósofo estava querendo dizer. Mas o fato de nós termos criado um Deus vingativo, irado, um Deus que está esperando a nossa primeira falha para poder nos punir, não muda a natureza verdadeira de Deus. E na sua natureza, Deus só pode me dar felicidade, porque Deus é amor, então ele só pode me dar amor e coisas correlatas, tá bom? A segunda premissa é: Deus te deu a tua função. Já vimos que só há duas partes na tua mente. Uma é dominada pelo ego e feita de ilusões. A outra é o lar do Espírito Santo, onde habita a verdade. Não há outros guias além desses entre os quais escolher, e não há outras consequências possíveis como resultado da tua escolha, senão o medo, que o ego sempre engendra, ou o amor que o Espírito Santo sempre oferece para substituí-lo. Para substituir o quê? O medo. Assim, é necessário que a tua função tenha sido estabelecida por Deus através da sua voz, da voz de Deus, ou que ela tenha sido feita pelo ego, que tu fizeste para substituí-lo, né? Qual é a verdadeira? Se Deus não te deu a tua função, ela tem que ser dádiva do ego. E porventura, o ego tem realmente dádivas para dar, sendo ele próprio uma ilusão e oferecendo apenas ilusões de dádivas? Ou diria eu, dádivas ilusórias? Pensa sobre isso durante o período de prática mais longo de hoje. Pensa também sobre muitas formas que a ilusão da tua função tem tomado na tua mente e sobre as muitas maneiras nas quais tentaste achar a salvação sob a orientação do ego. Tu a achaste? Foste feliz? Elas te trouxeram paz? Precisamos de muita honestidade hoje. Lembra-te com equidade dos resultados e considera também se algum dia foi razoável esperar a felicidade a partir de qualquer coisa que o ego jamais propôs. No entanto, o ego é a única alternativa para a voz do Espírito Santo. Gente, é que nem desenho animado. De um lado tá o anjinho, que é o Espírito Santo, do outro lado tá o diabinho, que é o ego. Não tem outra opção, não tem. Todas as grandes tradições espirituais vão falar a mesma coisa. Não tem. Tá? Você vai ter que fazer uma escolha. E o mundo que você verá será o mundo decorrente da escolha que você fez. Não tem meio anjo, não tem meio Espírito Santo, não tem meio ego, metade Espírito Santo. Não tem. Não tem. E nesse sentido eu vou dizer para vocês, um curso em milagres tem eficiência máxima para nos trazer esse treinamento que nos é necessário para que nós paremos de ouvir a voz do ego, né? E um primeiro passo é sempre aprender a discernir. Sempre aprender a discernir. Esse é o primeiro passo.
Né? Eu diria que não, eu diria que o primeiro passo é silenciar a mente. O segundo passo é aprender a discernir. Né? Muito bem. Escutarás a loucura ou ouvirás a verdade. Procura fazer essa escolha ao pensar nas premissas sobre as quais se baseia a nossa conclusão. Nós podemos compartilhar essa conclusão e nenhuma outra, pois o próprio Deus a compartilha conosco. A ideia de hoje é mais um passo gigantesco na percepção do que é o mesmo como o mesmo e do que é diferente como diferente. De um lado estão todas as ilusões, do outro está toda a verdade. Hoje procuremos reconhecer que só a verdade é verdadeira. Nos períodos de prática mais curtos, que hoje teriam o máximo proveito se fossem empreendidos 2 vezes por hora, sugerimos esta forma de aplicação. A minha felicidade e a minha função são uma só, porque ambas me foram dadas por Deus. Não levarás mais de 1 minuto, provavelmente menos, para repetir essas palavras lentamente e pensar um pouco sobre elas ao dizê-las. Né? Então ele pede também para a gente começar a nossa prática repetindo o silogismo, né? Que a gente já vai falar do silogismo já, né? 2 sentenças verdadeiras que, por conclusão lógica, dão origem a uma terceira sentença verdadeira. Deus só me dá felicidade, ele me deu a minha função, portanto a minha função tem que ser a felicidade. E aí você pode completar, a minha felicidade e a minha função são uma só. Onde é que Jesus quer que a gente chegue com isso, Jaque? A minha felicidade e a minha função são uma só? Onde é que Jesus quer que eu chegue com isso? Muito bem. Então, lição 66, dia 7 de março, minha felicidade e a minha função são uma só. Estamos no livro de comentários sobre o livro de exercícios para os estudantes de um curso em milagres, do Robert Perry e do Alan Watson. Então, o propósito dessa lição, segundo ele nos comenta, aceitar que a sua felicidade e a função que Deus deu a você não estão apenas conectadas, mas são, na verdade, a mesma coisa, independentemente de suas aparências diferentes, e aceitar que elas são diferentes de todas as formas, de todas as funções que o ego deu a você. Então, meus queridos, eu adicionaria aqui que Jesus está querendo trazer para a gente a seguinte ideia. Acho que ele vai falar disso aqui em algum momento, né? Mas eu quero falar agora como para vocês terem a noção do objetivo, tá? Só tem um jeito de você ser feliz na sua vida. É você cumprir a sua função, que é a função que Deus te deu, que é o perdão, que é a salvação, que é o milagre. Tá bom? Só assim que você vai ser feliz. Todos os dias você vai se levantar de manhã com a disposição de perdoar o mundo. Enxergar o mundo com os olhos do amor, com os olhos do Cristo, com os olhos do perdão. Ah, mas eu não consigo. Não tem problema você não conseguir. Levante de manhã disposto a fazer esse movimento. Lembrem-se de que Jesus nos lembra que ele só nos pede um pouquinho de boa vontade. Tá bom? Comentário. Eu acho essa lição interessante na forma como ela nos faz usar a lógica ordinária aplicada a ideias extraordinárias. O período de prática mais longo deve ser utilizado, né, para pensarmos sobre as premissas do silogismo que nos é dado no parágrafo 5. Em outras palavras, a lição nos pede para testarmos a lógica dessa proposição com as nossas mentes. Muito evidentemente,
O curso valoriza o pensamento e o raciocínio. Ele não é um curso para você se desconectar da sua razão, de jeito nenhum, né? A gente já tem que estar num nível aí, a mais ou menos, de consciência, de razão, inclusive para gostar do curso, para querer fazer o curso, para querer praticar as lições, né? Ele não é um curso no qual você estará com a sua mente vazia, você estará sem mente, como algumas pessoas parecem acreditar. Realmente, tem pessoas que praticam desse jeito. E eu, nesse ponto, eu estou completamente de acordo aqui com a frase do Robert Allen, do Allen Watson, né? Não. É de correção da mente. Tá bom? Não é apenas um curso nem é apenas um curso de experiência, né? Ele está solidamente tecido com a razão e espera que nós saibamos como usar essa faculdade das nossas mentes. Eu acho de boa ajuda nesse tipo de prática escrever as ideias que vêm a mim à medida em que eu as pratico, né? Muito bem. Então, por isso que eu sempre insisto com vocês que vocês assistam às aulas com o caderno e com a agenda, né? Que vocês escrevam as ideias de vocês, eu acho que é sempre bom. A escrita é sempre uma maneira muito, no meu ponto de vista, eficiente para nos ajudar a solidificarmos o nosso aprendizado. A ideia central no dia de hoje é uma ideia que nós já vimos antes. A felicidade e a minha função são, no núcleo, a mesma coisa. As duas premissas são bastante simples, especialmente a primeira. Deus me dá apenas felicidade. Se Deus vale a minha lealdade, se ele é um Deus de amor, então isso deve ser assim, isto é, Deus só vai me dar felicidade. Por que seguir um Deus que me faz infeliz? Eu quero que vocês respondam essa pergunta nos comentários, com base nos nossos 3 anos anteriores de estudo e nesse ano de 2024. Eu quero que vocês escrevam para mim no comentário. Tomem de 2 a 5 minutos aí, tomem alguns minutos para escreverem para mim. Por que seguir um Deus que me faz infeliz? Escreve. Se Deus me dá infelicidade, então ele deve ser um Deus mau. Se Deus é mau, então eu posso sair fora agora, né? Eu nunca vou encontrar a felicidade vivendo sob as garras de um Deus sádico que dá infelicidade às suas criações. Gente, isso aqui pode parecer bobagem, mas isso é uma das pedras angulares do sistema de pensamento do ego, como a gente tem visto nas aulas do livro-texto. Se você não está acompanhando o livro-texto, o estudo do livro-texto nos domingos à noite, então me mande um e-mail. Você acha o meu endereço de e-mail aqui na descrição do canal do YouTube, para que eu possa liberar as aulas para você. Elas não estão mais públicas. Infelizmente, eu pedi a doação para as pessoas e eu acho que tem, em média, aí umas 10 pessoas que fazem umas doações para mim. Então, eu fechei as aulas, né? Então, isso aqui é uma das pedras angulares do sistema de pensamento do ego. Nós precisamos ver Deus como um Deus de ira e vingança. Nós não podemos ver Deus como um Deus de amor, que foi esse Deus que Jesus nos trouxe,
Porque senão o sistema de pensamento do ego cai por terra. Ok? Se Deus é amor, então Deus não me abandonou. Ok? Muito bem. Em segundo lugar, a segunda sentença, Deus me deu a minha função. Essa é um pouquinho menos óbvia. Função aqui pode ser compreendida como significando natureza. Adorei isso, né? Então Deus me deu a minha natureza. Em termos simples, Deus me criou. E ao fazer isso, ele definiu o que eu sou. O que eu sou define aquilo que eu faço. Qual é a alternativa aqui? Se Deus não me definiu, quem o fez? A única alternativa seria o ego. Ou eu poderia dizer, eu fiz a mim mesmo, que basicamente é a mesma coisa. Mas como pode algo se criar por si mesmo? O que criou esse poder de criar? Esse seu poder de criar? É realmente possível que o ego tenha me feito? Ou que o ego tenha me definido a mim mesmo? Não. Portanto, essa segunda premissa também deve ser verdadeira. Deus me deu a minha função. Agora, se Deus me dá apenas felicidade e Deus me deu a minha função, qual é a conclusão lógica dessas duas sentenças? A minha função deve ser felicidade. A minha razão de ser é ser feliz. Cumprir a minha função é aquilo que me traz felicidade. Se nós pensarmos sobre todas as formas as quais tentamos utilizar para encontrar a felicidade seguindo os nossos egos, como nós somos instruídos a pensar, né? Então aqui está a lição. Nós devemos admitir, se nós formos perfeitamente honestos, nenhuma dessas formas funcionou, né? Então eu busquei a felicidade lá no meu parceiro, o meu parceiro foi embora. Eu busquei a felicidade no dinheiro, aí a minha empresa faliu. Eu busquei a felicidade nos meus filhos, e aí os meus filhos foram cuidar da vida deles, o que é normal, natural e se espera que aconteça. Eu busquei sempre a minha felicidade em coisas externas a mim. E aí não funciona, né, gente? Não funciona. Definitivamente não funciona. E aí nós já temos alguma idade, uma idade suficiente para percebermos que isso é assim, né? E aí, onde ficamos? É complicado. Essa lição está tentando nos trazer um ponto de onde nós fazemos uma escolha. A escolha entre a loucura e a verdade. Entre ouvirmos o ego ou ouvirmos o Espírito Santo. Está nos pedindo para tomarmos consciência de que tudo o que o ego nos diz é uma mentira e de que apenas a verdade é verdadeira, apenas o que Deus nos deu tem realidade. Essa lição é a segunda chamada de um passo gigantesco. A primeira foi a lição 61. Veremos essa expressão novamente nas lições 94, 130, 135 e 194. A lição 61 nos disse: eu sou a luz do mundo, o que é um passo inicial para aceitarmos a nossa real função na Terra e um passo gigantesco em direção a assumirmos o nosso lugar de direito divino na salvação. Nós somos aqueles que trazem a luz, projetados por Deus para carregar a sua luz para o universo, a luz de Deus para o universo. E essa é a nossa função. Aceitar que esse é um passo gigantesco é um forte começo. Agora nos é dito, a minha felicidade e a minha função são uma. Trazer a luz para o mundo é o que a felicidade é. É em que consiste a felicidade. Ser a luz do mundo é cumprir a nossa função. E cumprir a nossa função é felicidade.
né? Então é isso. Você vai encontrar a sua felicidade quando você se aproximar do seu propósito divino, que é a sua função, que é ser uma luz para o mundo, tá? Então, se você pensa que você vai encontrar a sua felicidade de outra forma, não vai. Então, lembrando, a minha felicidade e a minha função são uma só, ok? Muito bem. Muito bem. Tá? Então, acho que ficou bem explicadinho, né? Então, tem um vídeo meu que eu vou pedir a vocês para assistirem, que é Como eu posso ajudar a salvar o mundo. Assistam esse vídeo. E essas últimas lições, essas lições dos últimos dias, elas vão ficar bem mais claras para vocês depois que vocês assistirem esse vídeo. E vou pedir a vocês também que assistam a live dos Passos Gigantescos que eu fiz no ano passado. Então, se você quiser assistir, me mande um e-mail e eu libero o acesso para você. O valor dessa aula, ela tem quase 3 horas ou algo em torno disso. Pouco mais, eu não me lembro, é de R$11, tá bom? Muito bem. Agora nós vamos ler um pouquinho mais dos 4 compromissos do Dom Miguel Ruiz. Lembrando que lemos o primeiro compromisso, seja impecável com a sua palavra. E hoje nós vamos começar a leitura e os comentários do segundo compromisso. Não leve nada para o lado pessoal. Tá? Então ele diz assim: quando alguém fala de você, está na realidade expondo a si mesmo. Não absorva insultos e não se deixe levar por adulações. Aprenda a se tornar imune às opiniões alheias. Então, gente, é muito importante que o nosso aprendizado, para que nós possamos nos tornar imunes às opiniões alheias, ele seja também feito no sentido de que nós fiquemos imunes aos elogios, tá? É bom sermos elogiados e sermos cumprimentados, mas isso não pode ser aquilo que me define. Inclusive, porque nesse mundo aqui, nesse campo de batalha do ego no qual nós estamos, né, na caixa de areia, como diz o Dr. Kenneth Wapnick, tem muitas pessoas que vão se aproximar da gente para fazer elogios falsos, porque querem obter algum tipo de benefício da nossa parte, né? São os famosos puxa-sacos, né? Como nós vemos, vocês já devem ter tido essa experiência na vida de vocês, né? Como nós vemos os puxa-sacos nas empresas, né? As pessoas puxando o saco para obter benefícios pessoais. Eu me lembro que na empresa que eu trabalhava, eu tenho um amigo, ele ainda é amigo meu, né? A gente ainda é amigo. E ele comentava de um outro colega, um colega que é uma pessoa, infelizmente não, ele é uma pessoa maravilhosa, mas infelizmente ele tem esse traço de ficar puxando o saco dos outros, né? O tal do borra-botas, né? Não é borra-botas que se falava, né? Antigamente. E aí esse meu amigo, ele falava assim: gente, eu fico olhando esse cara, ele engole cada sapo de perna aberta, né? Aí me vinha aquela imagem do cara, do fulano lá, do outro, engolindo um sapo e o sapo de perna aberta escorregando pela garganta dele, né? Então, o cidadão número 2, no caso, ele ficava lá engolindo sapos de perna aberta para poder obter, às vezes, gente, um benefício que a vida dele seria muito melhor, ele seria muito mais livre sem aquilo, né? Enfim, é aí que estamos quando estamos no ego, não é, meus amigos? Talvez nós mesmos já tenhamos estado lá, né? O segundo compromisso, não leve nada para o lado pessoal. Na verdade, os 3 compromissos seguintes se originam do primeiro, que seja impecável com a sua palavra. O que quer que aconteça com você, não tome como pessoal. Usando o exemplo já mencionado, se eu o vejo na rua e digo, você é um estúpido, sem conhecê-lo, eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Se levar para o lado pessoal, talvez você acredite que é um estúpido.
Talvez possa dizer para si mesmo: como ele sabe? Será clarividente? Ou todos podem perceber que eu não passo de um estúpido? Você leva tudo para o lado pessoal porque concorda com o que está sendo dito. Assim que concorda, o veneno passa através de você e o prende, né? O prende ainda mais no sonho do inferno. O que causa a sua própria captura é o que chamamos de importância pessoal, a expressão máxima do egoísmo. Cometemos a presunção de achar que tudo é sobre nós. Na verdade, nada é sobre nós, né? Na verdade, é o oposto. Nada, absolutamente nada é sobre nós. Se aquela pessoa, por exemplo, ela vem no seu trabalho e ela, por algum motivo, ela tem alguma coisa contra você e ela vai, puxa o seu tapete e te prejudica, cara, é tudo sobre ela. Não é nada sobre você. Sobre você é a lição que você precisa aprender, mas aí é entre você e Deus, né? Sobre você é talvez obrigar você a fazer aquela mudança a qual você já está protelando há algum tempo. Durante o período da nossa educação ou domesticação, aprendemos a levar tudo para o lado pessoal. Achamos que somos responsáveis por tudo. Eu e sempre eu. Nada do que os outros fazem é motivado por você. Verdadeiramente não. É por causa deles mesmos. Todas as pessoas vivem em seu próprio sonho, em suas próprias mentes. Estão num mundo completamente diferente daquele mundo no qual vivemos. Quando levamos algo para o lado pessoal, presumimos que os outros sabem o que está em nosso mundo, aquilo que tentamos impor ao mundo deles. Mesmo quando uma situação parece pessoal, mesmo que os outros o insultem diretamente, não tem nada a ver com você. O que dizem, o que fazem e as opiniões que emitem estão de acordo com os compromissos que as pessoas possuem em suas mentes. O ponto de vista deles provém de toda a programação que receberam durante o seu próprio processo de domesticação, né? Se alguém emite uma opinião e diz: nossa, como você engordou, não leve essa opinião para o lado pessoal. A verdade é que essa pessoa está lidando com os próprios sentimentos, crenças e opiniões, e ela está tentando envenená-lo. E se você levar isso para o lado pessoal, então estará aceitando esse veneno que se torna seu. Levar as coisas para o lado pessoal torna você presa fácil desses predadores, os feiticeiros de palavras. Eles conseguem captar a sua atenção com uma pequena opinião e injetam todo o veneno que desejam. Como você levou para o lado pessoal, acaba aceitando tudo. E aí, né, gente, a gente fica trocando os nossos venenos, né? Ficamos falando da vida dos outros e os outros das nossas vidas, né? Dizem que tem um ditado que diz, né, que as pessoas inferiores, elas falam de pessoas, as pessoas medianas falam de coisas e as pessoas superiores falam de ideias, discutem ideias, é algo assim, né? Mais ou menos isso. E aí nós vamos subindo na nossa escala de consciência, porque nós precisamos admitir que aqui, gente, se trata sim de uma programação social que nos aprisiona no sonho. Então, ele está falando uma coisa aqui que é muito interessante, né? O Dom Miguel Ruiz, ele é um xamã, né? E no pensamento do xamanismo, tem umas coisas assim sensacionais. O que a gente está fazendo, né? Quando o outro vem e fala para mim: nossa, como você tá gorda. E aí eu tomo aquilo para mim, o que eu tô fazendo é assumir mais um compromisso, é me emaranhar em mais uma obrigação que me prende nesse sonho de inferno, né? Então eu não dou força para isso. Eu não dou força pro que o outro diz que eu sou. Eu sei o que eu sou, eu sei quem eu sou.
Eu sou o filho, filha de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. Tá bom? Você aceita o lixo emocional dos outros, que então passa a ser o seu. Mas se você ignorar tais comentários, estará imune, mesmo no meio do inferno. Imunidade ao veneno emocional no meio do inferno é a dádiva desse compromisso. Quando você leva os acontecimentos para o lado pessoal, sente-se ofendido, e a sua reação é defender as suas crenças e criar conflitos. Você faz uma tempestade num copo d'água, porque tem a necessidade de estar certo e tornar todos os outros errados. Você também tenta estar certo, fornecendo as suas próprias opiniões. Da mesma forma, o que quer que sinta e faça é apenas uma projeção do seu sonho pessoal. Um reflexo dos seus próprios compromissos. O que diz, o que faz e as opiniões que emite estão de acordo com os compromissos que você firmou. E esses compromissos nada têm a ver comigo. Não é importante para mim o que você pensa ao meu respeito, por isso eu não levo para o lado pessoal. Quando as pessoas dizem, Miguel, você é o máximo, ou quando dizem, Miguel, você é péssimo, eu não levo para o lado pessoal. Sei que quando estiverem felizes, elas vão me dizer, Miguel, você é um anjo. Mas quando estiverem zangadas, provavelmente irão me dizer, Miguel, você é nojento. Como pôde dizer uma coisa dessas? Nada me afeta, porque eu sei o que eu sou. Não tenho a necessidade de ser aceito. Eu não preciso ter alguém dizendo, nossa, como você é bom, ou como você ousa dizer uma coisa dessas. Foi exatamente isso que eu ouvi durante todos os anos que eu estudei com o mestre Gasparito. Eu sei o que eu sou. Tinham pessoas que odiavam ele. Falavam que homem arrogante, que homem metido. E ele falava, não, eu sei quem eu sou. Eu não preciso do seu elogio. Eu não preciso do seu amor. Eu tenho o meu amor. Se você vier e me amar, vai ser ótimo e vai ser gostoso e nós vamos trocar. Mas se você não quiser ou não puder me amar, não tem problema, porque eu tenho o meu amor. Por mim mesmo, né? Não levo as coisas para o lado pessoal. O que quer que você pense, como quer que se sinta, sei que é problema seu e não meu. É a forma como você vê o mundo. Ou se a gente pegar o curso, é a forma como você percebe o mundo. Não se trata de nada pessoal. Você está lidando consigo mesmo e não comigo. Estamos lidando conosco mesmos o tempo todo. 100% do tempo. Os outros vão ter outra opinião, de acordo com o seu sistema de crenças. Portanto, nada do que pensem a meu respeito corresponde a mim, mas a eles. Você pode me dizer, Miguel, o que você está dizendo me magoa. Mas não é o que eu estou dizendo que o está magoando. É o que você possui feridas que eu toco com o que eu digo. Você está magoando a si mesmo. Não existe forma de eu levar para o lado pessoal. Não porque eu acredite, porque eu não acredite ou não confie em você, mas porque eu sei que enxergo o mundo com olhos diferentes dos meus, os seus olhos. Você cria uma imagem ou um filme na sua mente, e nessa imagem você é o diretor, o produtor e o protagonista. Todos os outros são coadjuvantes, é o seu filme. Mesmo que você tenha exatamente o que o Dr. Kenneth fala pra gente quando ele explica, né, os exercícios. Se você vir os vídeos de 2022, você vai ver que a analogia é a mesma. E aí, mesmo que você escolha pro seu filme da sua vida hoje um personagem completamente subalterno, eu sou a empregada dos meus filhos, eu sou a avó dos meus netos, eu não tenho vida própria, eu tenho que passar o dia inteiro aqui na cozinha fazendo comida para o meu marido. Foi você que escolheu esse papel, subalterno. Mas você ainda é o protagonista da sua vida. Entende?
E aí, quando eu não reconheço isso, onde é que eu fico? Na consciência da vítima, no nível de consciência da vitimização. A forma como você vê esse filme é resultado dos compromissos que firmou com a vida. Seu ponto de vista é estritamente pessoal. Não é a verdade de ninguém, e sim a sua. Então, se você ficar bravo comigo, eu sei que está lidando consigo mesmo. Sou uma desculpa para você se irritar. Ah, quem não quer isso, né? E você fica bravo porque está lidando com o medo. Se não está com medo, não existe motivo para se irritar comigo. Se você não tem medo, não há motivo para me odiar. Se você não tem medo, não há motivo para sentir ciúmes ou tristeza. Se você vive sem medo, se você ama, não existe um lugar para essas emoções. Se não sentir nenhuma dessas emoções, é lógico que se sinta bem. Quando se sente bem, tudo ao seu redor está bem. Quando tudo ao seu redor está ótimo, qualquer coisa o faz feliz. Você está amando tudo em volta de você, porque está amando a si mesmo. Porque gosta da maneira como você é, porque está contente consigo mesmo, porque está contente com a sua vida. Você está satisfeito com o filme que está produzindo, com os seus compromissos de vida. Você está em paz e se sente feliz, vive nesse estado de graça, no qual tudo é maravilhoso e tudo é tão bonito. Nesse estado de graça, você está produzindo amor o tempo todo, com tudo o que percebe. Você está percebendo com a visão do Cristo, tá? Eu acho que eu contei para vocês uma historinha aqui no ano passado e eu vou repetir, é rapidinha. Eu tinha um restaurante no meu outro trabalho que eu ia almoçar nesse restaurante todos os dias. E eventualmente, o restaurante era no segundo e no terceiro andar e eventualmente no primeiro andar tinha, né? O restaurante fechou. Infelizmente, depois da pandemia, não conseguiu sobreviver. Tinha uma cafeteria. Então, eventualmente, meus amigos e eu parávamos ali para tomar um cafezinho. E o cafezinho era servido com um biscoitinho. E aí, tinha a moça do café, que era uma fofa. A gente conhecia ela, se chamava pelo nome. Uma fofa ela, muito fofa. E aí, ela serviu o meu café e botou o biscoitinho. E eu falei assim, não quero esse biscoito. Esse biscoito é horrível. E aí ela olhou pra mim com toda candura e falou assim, não, esse biscoito não é horrível. Você acha esse biscoito horrível. Gente, o que foi aquilo? Lição espiritual, ali na cafeteria. Eu virei pra ela imediatamente e falei assim, você tem toda a razão. O biscoitinho não é horrível. Eu acho o biscoitinho horrível. É só a minha opinião. Eu não quero o biscoitinho, muito obrigada. Não vou mais falar assim dele. Aí ela sorriu, tirou o biscoitinho lá com aquela pazinha aquela garrinha de metal, botou de volta no pote, guardou o pote, eu tomei o meu café, meus amigos tomaram os deles com os biscoitinhos, mandaram o biscoitinho para dentro e a gente foi embora. Isso deve ter acontecido comigo, gente, talvez há uns 10 anos atrás. Menos. Uns 8 anos atrás. Isso foi uma grande lição. Né? Então, assim, se nós entendemos, o Access Consciousness traz muito isso pra gente, né? Eu só posso falar do meu interessante ponto de vista. E você só pode falar do seu interessante ponto de vista. Né? E é um interessante ponto de vista que eu tenha esse interessante ponto de vista. Então é por isso que eu gosto de dizer para vocês aqui que nesse canal o que eu procuro mostrar para vocês, contar para vocês é o meu interessante ponto de vista a respeito de um curso em milagres. Outros professores vão ensinar de outra forma, terão outros interessantes pontos de vista, né? E é apenas isso.
Então, se você gosta da minha linguagem, se você acha que os vídeos ajudam você a viver a sua vida com mais leveza, então você me tem como sua professora. E se você não gosta, você não precisa vir aqui ao canal, dar um dislike. Não precisa. Você só precisa não vir mais aqui no canal, né? Porque aqui eu apresentarei o meu interessante ponto de vista, que eu oro todos os dias antes de começar a gravar o vídeo, pedindo ao Divino Espírito Santo que seja o ponto de vista dele, para que eu possa ensinar para vocês, traduzir para vocês o ensinamento da maneira mais fiel que me for possível com a estrutura egóica que eu ainda tenho aqui hoje. Porque o ensinamento, ele está passando pelos filtros do meu ego, né? E eu sou um ser humano imperfeito, cheio de ego e de defeitos de caráter, e de fraquezas e de virtudes encruadas ainda não desenvolvidas. Assim como todos que estão aqui, né? Estamos aí orando e pedindo pela onda ascensional de luz que vem para dissolver toda essa programação egóica, desligar esse botão chamado ego, esse filtro chamado ego, desse simulador quântico que está rodando esse holograma no qual nós estamos dentro, nesse momento, tá bom? Então que hoje você se lembre que a sua felicidade e a sua função são apenas uma e uma só. E que você vai ser muito feliz ao cumprir a sua função. Tá bom, meus amores? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.